pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é estrutura da população, pirâmide etária. Nessa aula aprenderemos sobre a estrutura da população, partes da pirâmide etária de países desenvolvidos, pirâmide etária de países subdesenvolvidos e a pirâmide etária dos países em desenvolvimento. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui no nosso canal e dê o seu like. Estrutura da população. Podemos dividir a população e estruturá-la segundo dois principais critérios: idade e sexo. Quanto ao sexo, temos a divisão de dois gêneros, masculino e feminino. Então, geralmente, na pirâmide etária, a cor azul vai simbolizar a parte masculina e a cor rosa vai simbolizar a parte feminina. Quanto à estrutura etária, por idade, podemos dividir em três faixas. Jovens, são do nascimento, 0 anos até 19 anos. Adultos, de 20 até 59 anos. E idosos ou terceira idade, de 60 em diante. Por causa do crescimento do número e da proporção dos idosos, existe uma tendência recente de se considerar como idosas as pessoas de 65 anos ou mais. Então, nós podemos perceber que também pode acontecer uma modificação com relação a essa estrutura etária, né? Tem pessoas que consideram que os adultos são a partir dos 18 anos. Então, tem uma variação aí nessa escolha da estrutura. Porém, essas três faixas de idade são as mais comuns. Pirâmide etária. Pirâmides etárias são representações gráficas muito comuns na geografia, para se realizar uma análise geral das características da população quanto aos critérios de sexo e idade. Então, o que a gente utiliza para poder entender melhor esses dados de sexo e de idade é um desenho que na geografia é chamado de pirâmide etária, justamente porque tem um formato parecido com uma pirâmide. Para facilitar a análise, podemos dividir em três partes, né? Então, a gente pode dividir a pirâmide etária em três partes. A base, que é a parte inferior da pirâmide, representa a parcela da população mais jovem, com idade entre 0 e 19 anos. Quanto maior é essa base, maior a quantidade de jovens tem naquele determinado país. Quanto menor essa base, menos jovens teremos. Corpo, parte intermediária da pirâmide, representa a população de adultos com idade entre 19 e 59 anos. Também pode ser considerada, a população principal para o mercado de trabalho, utilizada no mercado de trabalho. Topo é a parte superior da pirâmide, representa a população de idosos, com grupo de idade superior a 60 anos ou acima de 65 por essa nova classificação. Então, essa classificação em base, corpo e topo, ela é essencial para que a gente faça uma análise da pirâmide. O topo, quanto maior ele é, maior o número de idosos, melhor vai ser também as questões de saúde e qualidade de vida desse país. E quanto menor for o topo, menos pessoas que são mais idosas tem naquele país, logo as condições de saúde, de qualidade de vida desse país não são boas, ok? Então, observamos aqui um exemplo. No caso, essa faixa verde seria a base, né? Seria uma população mais jovem. O corpo seria essa parte amarela, que é a parte entre 20 e 59 anos. E essa parte azul é o topo, é a parte de pessoas mais idosas. Então, é simplesmente a gente lembrar que na parte de baixo é o eixo 0 e na parte de cima é os valores acima de 60, ok? O meio vai ser os adultos e a base vai ser, portanto, os jovens. Então, vamos fazer algumas análises aí dessas pirâmides para a gente poder entender como que isso funciona. Primeiro, vamos aprender a diferenciar os três tipos de pirâmide.
Os países desenvolvidos, há várias décadas, possuem baixos índices de natalidade e mortalidade e expectativa elevada. Então, vamos analisar essa frase, né? Baixo índice de natalidade e mortalidade. Logo, tem um crescimento vegetativo pequeno. Em alguns países, chega a ser negativo. Se você não se lembra o que é o crescimento vegetativo, você pode clicar aqui no izinho que na última aula nós vimos esse conceito. Expectativa de vida elevada. Também foi visto esse conceito na última aula. Quer dizer que a esperança de vida, a quantidade de vida esperada é alta. Então, observando por essa frase, a gente pode entender que há poucos jovens e muitos idosos. Nesses países, a porcentagem de idosos é relativamente alta, mais de 15%, e a faixa de jovens geralmente está abaixo de 30% da população. Já os países subdesenvolvidos, especialmente aqueles que apresentam baixa expectativa de vida, têm uma população majoritariamente jovem, 50% ou mais, e tem poucos idosos. Então, quanto mais a pirâmide demonstra maior quantidade de pessoas na parte lá do topo dos idosos, melhor vai ser a qualidade de vida e também tem a ver com a questão econômica, né? A gente pode ver que a gente pode relacionar a questão econômica com essa pirâmide, que é representada na pirâmide. E quanto maior o número de jovens na parte de baixo da pirâmide, que é a base, maior vai ser, mais chance tem desse país ser subdesenvolvido. Porque nos países desenvolvidos, os países mais ricos, a gente tem uma base com população pequena. E nós temos ainda os países em desenvolvimento, como o Brasil, que os jovens abrangem 33,5%, os adultos 55,1% e os idosos 11,4%. Ou seja, nós estamos no caminho para chegar a uma pirâmide semelhante aos países desenvolvidos. Nós não estamos, nem uma pirâmide nos subdesenvolvidos, nem uma pirâmide típica dos desenvolvidos. A gente está em caminho, E como o próprio nome diz aqui na classificação, é em desenvolvimento. Então, a gente está na faixa de transição entre um país e outro. Então, vamos observar aí essas pirâmides. Então, essa é a pirâmide típica de países desenvolvidos. Então, a base, ela é estreita. Então, é pouca gente aqui na base. O topo é largo, Quase o mesmo tanto aqui, olha vocês verem. É bem largo o topo. A porcentagem de jovens, então, é pequena. A porcentagem de idosos é grande. A natalidade é baixa, porque tem poucas pessoas aqui nesse pedaço de baixo, mas a mortalidade também é baixa, por causa das condições boas de saúde. E a esperança de vida é elevada. Pirâmide típica de países em desenvolvimento, No caso aqui, nós temos a China. Ele tem tanto a base como o centro largo. Então, quer dizer que ainda tem uma natalidade considerável, certo? A porcentagem de jovens está diminuindo. A porcentagem de adultos, de idosos no caso, está aumentando, mas ainda não é tão grande quanto dos países mais ricos. E a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Tanto a natalidade quanto a mortalidade estão em fase também de redução, porque estão melhorando as características lá de saúde. Então, vamos observar uma pirâmide dos países subdesenvolvidos. Nós temos aí uma base extremamente larga, então muitos jovens, O topo seriam os idosos quase nada, Então pouquíssimos idosos. E tem essa parte dos adultos que vai se reduzindo cada vez mais ao longo do tempo. Então, observando a base ainda, a natalidade é elevada, pelo número aqui de pessoas que tem, muita gente nascendo,
mas também muita gente morrendo, né? Então, muita gente nasce, olha só como já vai reduzindo rapidamente. Então, a mortalidade também é elevada. E a expectativa de vida, a esperança de vida é baixa, porque poucas pessoas alcançam aí a idade maior de 60 anos. Ok? Então, é isso. Muito obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!